Boa noite, a paz do Senhor. Pastor Jaziel Ferreira passando aqui para mais um vídeo. No primeiro vídeo nós começamos a falar sobre produzir, Deus nos chamou para produzir. No segundo vídeo nós terminamos falando sobre batalha espiritual. E na batalha espiritual que nós começamos no segundo vídeo, eu dei ênfase ao livro de Efésios capítulo 6. Mas hoje eu quero ler com os irmãos a primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, no verso 8, que diz: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, o texto é claro, ele diz: é nosso adversário, e como adversário, nós precisamos lutar, guerrear, resistir. Eu disse isso nos vídeos anteriores, que depois de Deus, quem mais nos conhece é o diabo. Depois de Deus, quem mais nos conhece é o diabo. E ele é estratégico, ele é especialista. Foi criado por Deus como anjo, mas decidiu perder toda a sua glória. Deixou a sua glória para se tornar o nosso adversário, nosso principal inimigo. E embora em Efésios capítulo 6 diga que a nossa luta não é contra a carne e sangue, e não é mesmo, mas sim contra os principados potestades, mas precisamos entender que o diabo ele usará pessoas para atrapalhar o seu propósito, para atrapalhar o seu projeto, para atrapalhar o seu sonho, para atrapalhar o seu ministério. Então, batalha espiritual, nós precisamos entender que existem níveis de batalha espiritual, e eu quero começar com os princípios, com a estrutura. Como eu disse, o diabo usará pessoas. Então eu pergunto a você: você tem certeza que esta pessoa que anda contigo, que ora com você, que busca com você, verdadeiramente é de Deus? Nós precisamos ter essa certeza, porque às vezes estamos andando com o inimigo, conversando com o inimigo, contando intimidades para o inimigo, achando que é amigo. O texto é claro que eu li. Ele anda ao nosso derredor, bramando. E se você não vigiar, você vai estar andando junto com o diabo, achando que é anjo, achando que é amigo, achando que pode contar. E nesta batalha espiritual, onde eu falo de níveis, nós precisamos entender. Eu quero ler muito rápido aqui, porque eu não quero passar de 10 minutos. E os próximos vídeos eu vou tentar ir subindo de nível nesta batalha espiritual. Mas quero começar tocando nesse assunto de pessoas, porque às vezes abrimos a porta da empresa, abrimos a porta de casa, abrimos a porta dos ouvidos, abrimos a porta do coração para ouvir conselhos, para receber palavras de pessoas que estão sendo usadas pelo diabo para atrapalhar o nosso andamento com Deus. Quem é de Deus não nos impede de orar. Quem é de Deus não nos impede de buscar. Quem anda com Deus e quem é de Deus nos dá força para seguir a Deus. Pastor, eu comecei a andar com uma pessoa e comecei a desanimar de ir para a igreja. Então, logo perceba que essa pessoa não é de Deus. Ele é estratégico, eu disse, e de maneira disfarçada promove rebelião. E isso aqui é perigoso, porque eu falo não só em templo, igreja, eu estou falando em qualquer ambiente, empresa, em casa. Às vezes está tudo bem na sua casa, a pessoa entra, fica meia hora e quando vai embora há uma guerra estabelecida, uma luta dentro de casa, uma briga que você não consegue entender como que esta luta começou. Você não sabe nem como começou a briga e está desapercebida quanto a esta batalha espiritual. Então, de maneira disfarçada, promove rebelião,
e mesmo sem confrontar a autoridade, ela usa, ou ele usa, né, de manipulação, pressão psicológica, ideias inteligentes e aparentemente espirituais que contrapõem a direção da liderança. Então o homem ou a mulher que está sendo usado pelo inferno nesta batalha espiritual, ele vai promover rebelião e de forma discreta, né? De forma discreta, parece ser boa pessoa, parece ter um dom de Deus, mas usa de manipulação, de pressão psicológica. As ideias são inteligentes e aparentemente espirituais. Então, no momento é imperceptível. Seja dentro de casa, você conversa com a pessoa a respeito do marido, a respeito de uma situação dentro de casa, e a pessoa te dá um conselho que aparentemente, à primeira vista, é um conselho bom, mas este conselho separou você mais ainda do seu marido, né? Parecia ser uma ideia de Deus, não, faz assim porque eu fiz. Porém, essas ideias vão contrapor, vai contra uma direção de liderança, uma direção divina. Exalta demais o livre-arbítrio das pessoas para que tenham argumento para não seguir os comandos espirituais da liderança. Os irmãos, perdoem, eu estou com uma alergia muito forte. Gente, isso aqui é complicado. As pessoas falam, você diz, vou para o culto amanhã, você vai não. Você tem que descansar também, você precisa descansar, você precisa fazer isso, fazer aquilo. Você precisa fazer qualquer coisa, menos ir para a igreja. As pessoas te dão argumentos bons para não seguir os comandos espirituais da liderança. Faz você também ficar sendo um desobediente. Mantém as pessoas ocupadas e entretidas para que não tenham como obedecer liderança. Quando não conseguem levar as pessoas para o mundo, muitas vezes tenta levá-las para outras igrejas, quebrando assim um fluxo de autoridade e revelação espiritual que estava sobre a sua vida. Seduz os servos de Deus para se prostituírem, seja espiritual, seja financeiramente, seja sexualmente, como também espiritualmente, através de várias formas. E nós precisamos tomar cuidado, porque quando falamos de batalha espiritual, entendemos que se você não for bem nessa área, nada vai bem, né? Nós precisamos entender que batalha espiritual engloba tudo, engloba filhos, engloba pais, engloba marido, mulher, casa, templo, empresa. Nós temos que estar focado em Deus, porque em qualquer ambiente existem pessoas usadas por Deus. Porém, entretanto, em qualquer ambiente também existem pessoas usadas pelo diabo, Satanás. É isso que o texto está dizendo. Anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O diabo quer destruir o teu ministério. O diabo quer parar a tua chamada. O diabo quer atrapalhar o teu propósito. O diabo quer parar o teu processo. Então, neste caminho que estamos fazendo de produzir, primeiro estudo, produzir. O segundo estudo, eu termino falando sobre batalha espiritual. E neste terceiro vídeo, eu termino aqui dizendo, há níveis estratégicos de batalha espiritual, seja por Deus, seja por Satanás. E dentro deste nível, que eu quero falar do primeiro nível, você sabe, reconhece se essa pessoa que você conversa, senta, ora, na igreja, na empresa, em qualquer lugar, se torna amigo, amiga, é de Deus? As estratégias que eu falei aqui. Cuidado,
porque o diabo pode estar usando alguém para atrapalhar o teu processo espiritual. Eu continuo em um outro vídeo. Deus te abençoe e te guarde.